somente o versículo 5. Eu tenho uma mensagem para a igreja nessa noite. Josué. Depois da Torá, nós encontramos o livro histórico. Começa a história de Josué. Capítulo de número 3, somente o versículo 5. Eu vou contar até 3 e vou pedir para os irmãos de pé fazer a leitura. Somente o versículo. Versículo de número 5. Amém? Todos acharam, amados? Diz assim: 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Amém. Toma assento, por favor. Amados, eu queria dividir aqui com os irmãos uma preocupação que, oxalá, que essa preocupação esteja no coração de todos. A vida da igreja, o andamento, o crescimento, o avanço da igreja no bairro, no município, no estado. Eu quero acreditar, hoje nós estamos com muito poucas pessoas, mas nós estamos sendo assistidos nesse momento. Minha família está lá no Rio de Janeiro assistindo, a família da irmã Valéria também assiste, e outros irmãos espalhados por esse São Paulo, por esse país, pessoas de fora, Portugal, pessoas dos Estados Unidos, nesse momento estão nos assistindo. Isso para nós é uma alegria muito grande. E não só uma alegria, como também nos traz uma responsabilidade do que nós vamos aqui procurar entregar. Preste bem atenção, amados, que a intenção aqui é entregar e falar o que Deus quer falar aos nossos corações. Porque se eu fosse falar para um irmão aqui, era mais prático, a metodologia seria mais eficaz, eu pegar esse irmão e levar lá dentro da sala, ou ir na sua casa, ou encontrar ele em algum lugar, porque eu não costumo conversar por zap. Essas coisas aí não é comigo. Você que me acompanha às vezes, até Facebook a gente não costuma fazer esse tipo de comentário. Então, eu seria um hipócrita de usar um microfone para falar, usando o espaço que Deus está dando para falar a uma pessoa. Isso não convém ao ministro, isso não convém a um pastor, isso não convém a um pregador, isso não convém àquele que toma a oportunidade de pegar o microfone. Então, a minha intenção, de tanto que meditei pela essa queda que eu tomei uma queda, e os irmãos sabem, muitos não viram a situação que eu estava aqui, mas a Joyce, a nossa irmã Joyce, viu. O Marco estava falando para mim que passou aqui em frente e viu o carro do Corpo de Bombeiro e também do SAMU, né? E meu neto, e depois chegou a minha esposa, e eu fui para o hospital, me perguntando, em todo o tempo,
o que eu estava fazendo ali. Ainda mais quando eu falava com Deus, que eu estava trabalhando na obra dele. E apesar de que, desde que eu cheguei aqui, nesse bairro, nesse município, é só o que eu faço. É trabalhar na obra de Deus. Eu tenho uma observação que foi feita pela nossa irmã, a nossa irmã Luíde. Ela fez essa observação. Talvez ela nem se lembre mais. Não tinha nada de igreja aqui. Tinha somente um salãozinho aqui. E eu estava fazendo um muro ali fora. Eu estava fazendo um muro. O muro com aqueles tijolinhos pequenininhos. Eu estava fazendo. E ela passou ali e viu eu fazendo um muro. E ela fez uma observação e disse assim: eu nunca vi um pastor construindo igreja. Eu não sei se a irmã Luíde se lembra disso. Isso tem 20 anos, mais ou menos. Uns 18 anos, 20 anos. Aqui não tinha nada. A gente estava fazendo e eu estava fazendo um muro aí. Então, a minha vida sempre foi dedicada à obra. Eu sempre me dediquei à obra de Deus. Já passei muito apuro, passei muita necessidade, passei muito apuro, já passei muitos desgostos, passei muita tristeza. Tristeza não é com finança. Eu nunca fiquei triste por causa de finança. Não. Eu tenho a minha casa. Todas as vezes que eu pedia, Deus abria a porta e eu fazia o que eu tinha que fazer. Eu construía a minha casa. A igreja nunca pagou um aluguel para mim. Eu estou falando aqui na presença de meu filho, na presença de minha esposa. A igreja nunca pagou um aluguel para mim. A igreja, eu não me lembro de ter entrado uma cesta básica na minha casa da igreja. Eu nunca me lembro disso. Todas as vezes que eu estava passando por necessidade, eu falava com Deus. E Deus ia abrir a porta e eu comprei terreno, construí casa, a minha casa, vi meus filhos voltarem, estavam ali comigo. Então, compramos isso aqui, não devemos nada para ninguém, sempre fomos vistos como bons pagadores. Essa igreja aqui sempre foi vista como bom pagador. Então, a mensagem que eu queria trazer aqui para os irmãos nessa noite é uma mensagem de muita conversa com Deus. É uma mensagem de um resultado de conversa com Deus, de comentários que aqueles que são bem próximos de mim estão, sabe, como minha esposa, nem tanto meu filho, mas mais a minha esposa, que estão bem próximos, que deita comigo. Tem dia que nós estamos deitados, eu e minha esposa, e ela volta a falar na cama, e eu digo assim: Valéria, eu já dei a bênção apostólica. Como que dizendo assim para ela, assim, chega de igreja. Mas a gente não consegue, a gente dorme rogando pela igreja, a gente acorda, vai para a mesa do café da manhã falando da igreja. A gente não tem mais como se separar. Não tem, Leonardo. Sabe, não tem mais como, não tem outra coisa. Eu não consigo conversar com uma pessoa 10 minutos sem ir para a Bíblia. Eu não consigo mais me afastar das coisas de Deus. Então, eu conversando com Deus, falando com Deus da situação, e o que me preocupa é a igreja. A preocupação que eu tenho não é com o crente, por favor. Porque o crente, ele é membro do corpo. Do corpo de quem? Do corpo de quem? Se tiver que tirar, quem vai tirar é ele. Se você sai dessa igreja, não é porque o pastor Ricardo tira você. Não é porque a irmã Valéria tira você. Quem tira você é Jesus. Porque você é membro do corpo. Nasceu no corpo. Cresceu no corpo. Foi batizado no corpo. Então, você é membro do corpo. Então,
a cabeça do corpo é Jesus. É Ele. O coração do corpo é quem? O Espírito Santo de Deus. Nós somos constituídos de santidade. Você não prestou atenção no que eu falei. Nós somos constituídos de santidade. Cabeça, Cristo. Coração, Espírito Santo de Deus. Então, a minha preocupação, ela tem sido a igreja. É a igreja. E conversando com Deus, falando com Deus, e ouvindo alguns assuntos, e os irmãos sabem aqui que eu já me perguntei, eu já declarei aqui com os irmãos, porque eu sempre procuro me abrir com os irmãos, para que os irmãos sintam o que eu sinto. Ninguém quer. Ninguém quer. Eu me abro com os irmãos para os irmãos sentirem o que eu sinto. Para os irmãos terem a preocupação que eu tenho. Para os irmãos terem o zelo que às vezes as pessoas acham que é exagerado, mas eu tenho. Sabe? Às vezes, pela falta de sensibilidade que os irmãos vêem, mas que eu tenho muito, porque eu sinto quando você sente. Eu sinto quando você fala que o seu casamento não tá bom, eu sinto. Eu sinto quando você fala que você está doente, eu sinto. Quando você fala que você está passando uma necessidade financeira, eu sinto. Quando você está sendo injustiçado, eu sinto. Então, preocupado com a igreja, eu fui falar com Deus, conversar com Deus. E teve uma sequela que a Valéria disse que não teve nenhuma sequela, mas ela se esqueceu que eu estava acordando todo dia, 3 horas da manhã. Eu dormia meia-noite, 3 horas da manhã estava acordado. 3 horas da manhã, todo dia. Isso foi uns 5, 6 dias. 3 horas da manhã, descia para a sala, pegava a Bíblia, que às vezes não conseguia ver por causa daquela dorzinha de cabeça incomodando, e eu começava a conversar com Deus. E eu fui conversando com Deus, falando com Deus, sobre a situação da igreja no dia de hoje. E falando para o Senhor, Senhor, Tu me trouxe para cá. E Tu sabes que eu já te perguntei por muitas vezes, por que Tu me trouxe para cá? Eu falei contigo, Senhor, aqui tem a Madureira, aqui tem a Belém, a Quadrangular, tinha Deus é Amor, não era ali, eu não lembro onde era Deus é Amor, quando eu cheguei, tinha Deus é Amor, a Ipiranga estava começando, ainda não tinha direito. Então, por que eu vim fazer aqui? Para ser mais uma igreja? Para ser mais uma porta aberta? Tu sabes que rebeldia no meu coração não tem. E Deus não, porque tem hora que Deus dá a resposta, e tem hora que Ele não dá satisfação, não. Ele não dá satisfação. E com o decorrer do tempo, eu fui vendo que Deus me trouxe, eu e a minha família para cá, e abriu esse ministério aqui. Esse ministério não foi aberto aqui, por favor. Pastor Ricardo não abriu o ministério aqui. O pastor Ricardo veio com o ministério do Paraná, porque tem muita gente entendendo isso. O pastor Ricardo veio com o ministério do Paraná. O CNPJ que nós temos aqui é o mesmo CNPJ da Igreja do Paraná. Então, nós não abrimos ministério. Nós somos uma extensão do ministério lá de Porecatu. Então, nós viemos. A única coisa que nós mudamos foi o nome da igreja, que era Evangelho Completo de Jesus para Assembleia de Deus. Por quê? Porque eu sempre me vi um assembleano. E isso não foi nenhuma rebeldia. Quando nós fizemos isso, fizemos com a aprovação de 100% de toda a igreja, daqui
ir lá. Aqui, quem estava aqui na época, eu acho que a irmã Luíde, irmã Joyce já estava nessa época? Não? Estava sim. Então, aqui dentro mesmo. Aqui dentro. A irmã Joyce e a irmã Marta, né? Marta, eu não lembro se a irmã Luíde, a irmã Adriana, né? Foi a irmã Adriana com o irmão João, o irmão Luíde, é o que estão aqui hoje. Então, nós fomos e só mudamos a placa, o nome da placa. Então, eu perguntava para Deus por que abrir aqui. E Deus falou assim para mim: é para vocês fazerem a diferença. Ou seja, eu vou usar um ministério pequeno para mostrar aos grandes que o importante é a minha presença. Preste bem atenção. Ou seja, Deus plantou essa igreja aqui no Éden, em Sorocaba, para mostrar para Belém, para Madureira, para Quadrangular, para Deus é Amor, que Ele opera no meio de uma igreja pequena, mas fiel a Ele. Eu vou aqui profetizar, porque o Espírito Santo está mandando eu profetizar aqui. Aqueles que ficarem verão e se orgulharão de pertencer a essa igreja que vai fazer a diferença. Então, essa preocupação, eu comecei a buscar a Deus após essa queda, né? Eu comecei a buscar a Deus porque que tudo isso estava acontecendo. Deus me mostrou lá no regional, quando eu estava no meio de um monte de gente, eu contei isso aqui, eu acho que foi na quinta-feira, estava no meio de um monte de gente cheio de cocaína, cheio de maconha, pessoas amarradas na cama porque não podiam se mexer, mulher embriagada, resultado de uma prostituta que apanhou, eu ali no meio de todo, um homem morrendo. Eu pedi misericórdia pelo aquele homem, e depois de quase 10 minutos, Deus mandou um que foi lá e disse assim: vocês estão tudo errado. Virou um botão e o coração do homem, quase 10 minutos eles fazendo massagem cardíaca, e o coração do homem voltou. Deus me mostrando e falou assim: é assim que está a minha igreja, no meio de um monte de necessitado, mas deitado e doente como eles. É assim que nós temos vivido. No meio de um monte de necessitado, de doente, de gente cheia de cocaína, de maconha, gente com problemas em casa e tudo, e nós deitados na cama, sendo medicados como eles. É assim que nós, a igreja, está vivendo hoje. Sim ou não? Você é obrigado a balançar a cabeça positivamente e confirmar que é isso mesmo, irmão. Qual de nós, essa semana, trabalhamos para o Senhor? Quando eu digo trabalhar, não é 1h30, não. Nós cantamos aqui o hino 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Mentira. Nós só cantamos, isso é mentira. Porque nós estamos ocupados com tudo, menos com a vinha do Senhor. E eu fui perguntar para Deus. E eu falei assim: Senhor, nós estamos fracos porque Tu não está alegre. Porque a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer que se Deus estiver alegre conosco, a igreja estará forte. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Em todo o tempo, irmão, você acha, irmão, eu sempre fui pentecostal. Eu, antes de pastorear, eu pregava em igreja e dificilmente o pastor conseguia fechar a porta da igreja 9h15.
Eu sempre fui avivado, eu sempre gostei de poder, eu cansei de descer de púlpito, cansei não, que isso não cansa, e botar a mão na cabeça de alguém e ser batizado com o Espírito Santo. Hoje eu não consigo mudar a mensagem, porque eu não consigo te dar um diagnóstico. Dá para a igreja um diagnóstico. Acaba com o comprimido, não precisa mais do comprimido, não precisa mais do tratamento, não precisa mais da fisioterapia, porque você está curado. Eu não consigo. Por quê? Porque nós estamos fracos. Está pensando que a irmã Valéria chamar a igreja para orar pelo menos 1 hora por dia e dar o papelzinho? Está pensando que isso aí vem de apenas ela acordar e dizer assim: não, eu vou fazer isso? Não, isso é o Espírito Santo dizendo: eu quero avivar a igreja, eu quero encher a igreja, eu quero tornar a igreja forte, mas nós precisamos voltar para a oração. Aí o Senhor tem dito para mim: você acha que eu não quero fazer? Você acha que eu não quero curar? Mas se eu começar a fazer isso no estado, se eu cancelar os remédios, os tratamentos, no estado que a igreja está, eu vou matar ela. Então o que eu quero fazer com ela? Eu quero curar ela, porque aí ela curada, oh, aleluia, aí ela vai, eu vou poder dizer assim: agora você vai curar os outros, agora você vai levantar os outros. Eu converso com Deus, eu venho para a igreja, eu sento aqui e eu falo assim: Senhor, a igreja é tua. E eu começo a conversar com Jesus. Eu vou falando com Jesus, de joelho, mas eu vou falando com ele na intimidade. Ele é o sumo pastor e eu sou o pastor da igreja. E eu vou apresentando tudo, todos nós, meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, a minha esposa, as igrejas, os irmãos, família por família. Eu vou apresentando filhos, esposas, tudo, eu vou falando com Deus. E Jesus vai me ouvindo. Aí eu digo assim para ele, assim: Senhor, eu preciso de uma orientação, eu não sei o que fazer. Eu não sou médico, médico é o Senhor. E eu preciso que o Senhor me fale. Aí Jesus vai trazer para mim o problema que a igreja está passando, que eu estou vendo, mas que ele vê diferente, porque eu vejo pelo que você me fala, pelo que eu conheço. Jesus sabe onde está a fonte. Você pode dar um glória por isso? Eu falo porque você chega para mim e diz assim: está doendo aqui. Mas Jesus não, Jesus ele conhece a fonte, da onde está vindo, provendo aquela dor. Qual é a procedência daquela dor? Aí o Senhor me fez hoje, me lembrar dessa passagem, da passagem que nós acabamos de ver aqui, quando Josué fala para um Israel, fala para um grande povo, e diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O milagre era muito grande. Deus revela para Josué um esquema de como aquilo ia acontecer. Preste bem atenção. Eles estão diante de um Jordão, estão diante de um Jordão, o Jordão estava na cheia, ou seja, o Jordão na cheia, ele avançava quase 100 metros da beira do rio. O Jordão na cheia. Então, ele crescia muito. Era tempo de enchente, ele crescia muito.
Então, eles estavam lá cheios, mas eles iam passar pelo Jordão. Mas para passar pelo Jordão, só milagre. Porque eles iam passar, já estavam diante do Jordão, só milagre. E para que o milagre venha acontecer, é necessário a presença de Deus. Você quer ver milagre aqui, quer ver milagre na casa, na família, no casamento, só a presença de Deus. Aí Josué, conversando com Deus, Josué tem a explicação de como eles vão fazer. Como eles vão fazer? Olha, é o seguinte: passa pelo meio do povo, do arraial, e avisa para eles, para eles se prover de mantimento para 3 dias, porque daqui a 3 dias vai acontecer coisas tremendas. Para eles se prover de mantimento. Ou seja, quando a gente vê aquela história, a gente vê se provendo de alimento físico, para se manter de pé. Mas nos dias de hoje, esse mantimento é espiritual. O que eu preciso para o milagre acontecer? Ler Bíblia. O que eu preciso para o milagre acontecer? Orar. O que eu preciso para o milagre acontecer? Me santificar. Porque se Deus vai andar do meu lado, eu preciso de santificação. Irmão, não dá para entender uma igreja onde pessoas oram e jejuam e não falam com o irmão do lado. Diz que está fazendo campanha de oração, diz que está jejuando, diz que está lendo Bíblia, mas quando vê o irmão, irmã, acabou o dia. Vai enganar outro, irmão, pelo amor de Deus, o que eu vou falar aqui, mas vai enganar outro. Santificação não existe na sua vida. É ou não é, Leonardo? Não existe. Não existe. Preste bem atenção. Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, deixa eu achar aqui. Atos, capítulo número 2, versículo número 44, se eu não me engano, em diante. Atos 2. Atos 2, vamos aqui, versículo 42, preste bem atenção. Olha só, isso aqui é a igreja. A igreja que nós desejamos ser, chegar perto. Olha só o que diz, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina. Quando a gente fala de doutrina, a gente se lembra de quê? Culto de? Fala alto, igreja. Quando a gente fala de doutrina dos apóstolos, a gente se lembra de culto de? Eu só quero saber se você confirma isso. A gente se lembra de culto de? Como que você vai viver na doutrina dos apóstolos se você não participa de culto de doutrina? Como que nós vamos viver na doutrina dos apóstolos se nós não participamos de escola dominical? E vai arrumar desculpa para outro, para mim não. Porque eu já te conheci na escola dominical, eu já vi você na escola dominical, eu vi que dá tempo para correr e ir. A Bíblia diz, e perseveravam, ou seja, não vinha só numa terça-feira, na outra, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eu estou aprendendo. A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe por que muita gente acha que o pastor Ricardo é ruim? Porque não conhece Pedro, Paulo, não conhece Tiago, não conhece Judas, não conhece as escrituras dos hebreus, a carta aos romanos, ensinando. Aí sabe quando você vai ensinar, aí diz assim, o pastor é ignorante, o pastor é esse. Não, a gente está copiando, ensinando o que está na Bíblia. Por isso, muita gente diz assim, pastor Ricardo só é ignorante, não precisa nada disso não, tem um monte de gente por aí,
Até gente que se intitula pastor falando mal do pastor Ricardo. A Bíblia diz que a igreja primitiva ia para frente, por quê? Por causa do culto de doutrina. Porque os crentes da igreja primitiva participavam da doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era o que eles tinham aprendido com Jesus. O que nós ensinamos nesta igreja? Bíblia. Bíblia. Aí, ele diz assim: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Como que a igreja vai avançar, vai crescer, se isso aqui está longe? Eu tenho o meu grupinho dentro da igreja. Sabe? Eu tenho meu grupinho. Eu canto com aqueles, eu oro com aqueles, é o meu grupinho. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, ela todo mundo junto. Irmão, eu sou o pastor dessa igreja. Eu fico sentado aqui, irmão Luiz. Todo mundo que entra, eu fico observando o comportamento. Tem gente que não fala com cicrano aqui há meses. Paz do Senhor. Dá um abraço no irmão. O irmão está vindo pelo lado de cá. O irmão está vindo pelo lado de cá e vai pelo lado de cá. Agora diz para mim, irmãos, fala para mim. Jesus está equivocado? Não. Nós estamos vivendo tudo que é contrário à Bíblia. Tudo que é contrário à Bíblia. Aí, olha só, a sequência. Diz assim: e perseveravam e no partir do pão e nas orações. Ou seja, deixa eu ver se meu irmão está precisando. Eu fiquei sabendo que o irmão lá está desempregado, está faltando coisa na casa dele, e na minha casa está sobrando, estou jogando pão para cachorro. Então eu agora vou ajudar o irmão também. No partir do pão, nas orações. Eu vou orar não só por mim, eu vou orar pelo meu irmão, pela minha irmã. Aí, o 43 diz assim: e toda a alma, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A comunhão da igreja provoca milagres e prodígios. Não adianta. Eu falei para Deus: Senhor, eu estou ali passando como mentiroso. Eu passo como mentiroso. Jesus está aqui. Vou orar pelo milagre, pelo prodígio. Aí, quando eu vou para a Bíblia, o Senhor diz assim: pode parar de orar que não vai acontecer nada. Deus falou para mim essa semana. A desunião, sabe? O afastamento dos irmãos, fechou a porta dos milagres. Você pode dar um glória a Deus? Para dizer que está entendendo. A Bíblia está aqui, aqui. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos obreiros. Aí eu olho, não tem mais salvação, não tem mais cura divina, não tem mais prodígios, cego não enxerga mais, paralítico não anda mais, nada disso acontece mais. Ah, não, é porque agora tem o serviço social do INSS, agora tem o regional, agora tem... Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que mudamos, estamos inventando. A gente não vê mais a união. A Bíblia diz que em toda a alma havia o que era em comum.
Todo mundo sentia a mesma coisa, o mesmo prazer. Eu vi essa igreja crescer aqui, quando as irmãs estavam fazendo aquelas orações na casa. Eu não sei se alguns irmãos aqui se lembram. Faziam aquelas orações na casa, era lotada. Quando foram fazer o trabalho aqui do círculo de oração, foi uma bênção. Quando foi agora, resolveram se unir. Uma semana antes, 15 dias antes, para fazer um trabalho que a união acabou. Aí, ó, ele diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46 diz: e perseverando, unânimes, todos os dias, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava a tua alegria. Quando tu estiver conversando lá fora com alguém, tu vai cair na graça dele. Quando ele perguntar para você qual é o dia de culto, você vai dizer: terça, é quinta. Sabe o que vai acontecer? Eles vão vir, e quando eles vierem, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus vai acrescentar mais ao corpo. Josué explica para o povo e diz para o povo assim: olha, manda o Espírito passar, e é o seguinte: a arca vai estar na frente de vocês 2.000 côvados. Um côvado dá 45 centímetros, 2.000 côvados dá 900 metros. A arca vai ficar 900 metros de distância de vocês. Vocês não se aproximam dela. Os sacerdotes vão colocar elas no ombro, os levitas vão colocar no ombro e vão. Quando eles colocarem o pé, a planta dos pés na água, não vai precisar afundar muito não. Quando colocar a planta dos pés na água, o rio, mais ou menos 300 metros, 400 metros, ele vai levantar um montão de água. A daqui vai descer, e a terra aqui vai ficar seca, e vocês vão passar tranquilo. Olha bem, e vocês vão passar tranquilo. Essa ordem é dada ao povo. Aí ele diz assim: acabou? Não. Porque senão a tua obra vai operar o milagre. E Deus quer participar disso. Como? Deus quer andar no meio do seu povo. Como? Santificai-vos hoje, porque fará o Senhor amanhã maravilha no meio de vós. Ou seja, Deus em nosso meio, as maravilhas são confirmadas. Mas para andar em nosso meio, nós precisamos de santificação. Nós estamos chegando agora, essa semana é a semana da ceia. Não dá para entender, irmão, como é que alguém vai pegar no corpo, confirmar a presença no corpo, que tem vários membros, sem falar com o outro irmão. Sem cumprimentar o outro irmão. Não dá para, isso aí não dá para entender. Eu estou jejuando. Você pode estar jejuando, mas não é para a igreja, não é para a vida santa. Eu estou em oração. Não, Deus não está ouvindo a tua oração. Pastor Ricardo, Deus não está ouvindo a tua oração. Eu preciso dessa comunhão. O corpo só vai andar em harmonia. O corpo só vai andar em harmonia. Olha a harmonia. Perna direita, braço esquerdo. Preste bem atenção. Quando a perna direita vai, o braço direito vai. O braço esquerdo vai. Harmonia. O corpo todo vai andar em harmonia quando os olhos andar com os pés. Quando o braço andar com as pernas. Quando todo o corpo, todo o sentido andar, sabe o que vai acontecer? Eu chego lá.
Eu chego aonde eu tenho que chegar. Mas se eu tiver todo desgovernado, eu estou falando para vocês que eu trouxe uma mensagem para a igreja, de Deus. Se você quiser ouvir Deus, aceitar Deus, você presta atenção na mensagem. Se você não quiser, eu não vou me preocupar com você. Agora, presta atenção, quando está tudo em desarmonia, essa perna vai para cá, a outra vai para cá, e vai. Quando eu vou ver, eu estou rodando, e não saio do lugar e não chego a lugar nenhum. É assim que está a igreja. É assim que está a igreja do pastor Ricardo. Estou falando de igreja nenhuma. Estou falando da igreja do pastor Ricardo. É assim que se encontra. Então, a Bíblia diz aqui, santificai-vos hoje. Ah, não, agora eu vou esperar 2021, santificai-vos hoje. Porque amanhã, fará o Senhor, Deus, maravilha no meio de vós. O que é essa santificação? Eu aprendi a me santificar, eu e a irmã Valéria, quando a gente aceitou Jesus no Rio de Janeiro. Já vou acabar. Eu andava só com, a gente terminava o culto, a gente andava com crente. Acabava o culto, a gente andava com crente. O que tem de gente andando com joio, não está no gibi. A gente andava com crente. A gente vinha da igreja, a gente subia para a minha casa, da igreja, com crentes. Hoje eu estava falando para o irmão Júnior. A Bíblia diz lá no livro de Juízes e de Josué, no final de Josué, que a turma de Josué que viu os sinais e os prodígios e as maravilhas, morreu. Levantou uma outra turma que não conhecia Deus, nem os milagres. Essa turma nossa, lá no Rio de Janeiro, a minha mãe está proibida de ir para a igreja. São as mulheres que viram os sinais e os prodígios. Aí tá, a igreja só tem jovem. O jovem nunca viu o demônio ser expulso, nunca viu cego enxergar, nunca viu o paralítico andar. A igreja está abandonada de sinais, porque não tem quem conte dos sinais. Aí, sabe o que aconteceu? A gente vinha subindo com crentes, cabelo branco, e elas diziam assim para nós: vocês querem jejuar? Queremos. A irmã dorme na cama e o irmão dorme no chão. É? Vocês vão jejuar? Vão. Começa 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, levanta, faz uma oração, e ali se priva do pão, da água, e vai, e diz até que hora você vai, 6 horas da tarde, meio-dia, é assim. A gente ia jejuar, se santificar, sabe como é que a gente fazia? Não ligava a televisão. Não tinha celular. Hoje está jejuando, o celular toca, corre para ver. Aí vai ver uma notícia que não tem nada a ver. Acabou o jejum. Acabou o jejum. Aí não tem celular. Era segunda, terça, quarta, quinta. Irmãos, nós nunca vimos tantos sinais e milagres na nossa vida como um jejum e uma santificação completa. Eu tenho ouvido aí muita gente dizer assim: eu vou fazer um jejum. Aí levanta às 6 horas da manhã, toma um café, come pão, isso aqui, o outro. Aí daqui a pouco dá 7 horas, dobra o joelho e começa: Senhor, a partir desse momento eu vou entrar com coisa. Quando dá meio-dia, a hora do almoço, Senhor, recebe esse minuto. É brincar com Deus, irmão. A gente quer as coisas sem sacrifício. Deus nos deu a nossa salvação com o sacrifício da cruz do Calvário. O sacrifício maior Ele pagou. O nosso é pequeno. Agora nós queremos milagres, nós queremos prodígios, nós queremos maravilha, nós precisamos voltar para a comunhão. Nós precisamos voltar para aquele tempo que estava dando certo, irmã Valéria. Aqueles cultos nas casas, estava dando certo. Aqui tem um grupo de irmãs que participava, estava dando certo. A irmã Luíde participou.
participava, estava dando certo, a igreja estava crescendo, foi o momento que a igreja mais cresceu. Acabou. O que estava dando certo, a gente parou, e estamos tentando inovação. Irmão, Evangelho de Jesus não é inovação, Evangelho de Jesus é o que é, aleluia, é mensagem que não muda. Estamos precisando. Josué fez, estipulou, se consagraram, não tiveram nenhum tipo de contato com esposa, ficaram sem comer, e evitaram tudo que não prestava. Irmão, a muralha de Jericó caiu. Atravessaram o Jordão, e as muralhas de Jericó caíram. Assim também, eu quero crer e acreditar que vai ser com a nossa igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. Antes de fazer essa oração, eu queria pedir que os irmãos ficassem mais perto um do outro, e nós vamos dar as mãos. Todos os irmãos. Vou fazer uma oração por Deus, e você vai ver que não tem mentira nenhuma. Quero que vocês dêem as mãos. Pode descer o Júnior, pode ficar ali. A irmã Luíde, chega mais para perto da irmã Luíde, que é uma pessoa mais idosa. Eu quero, a igreja todinha vai dar as mãos, todinha. Vamos dar uma rasteira no Satanás, nessa noite. Isso. Pega as irmãs, isso. Todo mundo dando as mãos. Anamandu de caica, laiaxene mandu de canto. Halaiexine mandu de ras. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos que estão em casa, que estão em seus lares com a sua família, talvez com amigos, meus irmãos ali no Rio de Janeiro, irmãos que estão em outros estados, pessoas que se encontram neste momento ligado conosco. Se puderem também, aonde vocês estão, dê as mãos. Eu queria que nesse momento você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse para ele assim, olhar para a esquerda e para a direita. Eu queria que você dissesse assim para ele assim, a partir de hoje, olha para ele isso, para um lado e para o outro, e diga para ele assim, a partir de hoje, o meu sentimento contigo vai ser completamente espiritual. Eu quero crer que o que eu estou sentindo e o que eu estou desejando para você é o que eu vou receber em Cristo Jesus. Isso. Aperta a mão do teu irmão aí para ele sentir que você está com ele. Eu vou fazer uma oração pelos irmãos que estão em casa. Pai, preguei a tua palavra. Eu trouxe à tua igreja, Senhor, a revelação que tu me deste. Não inventei nada, e tu sabes, porque eu estou falando na tua presença. Estou falando, Senhor, neste momento, para um grupo de pessoas, não sei nem o números e não estou interessado em saber os números, mas que neste momento Tu acompanha, não somente essa igreja aqui, de mãos dadas, Senhor, mas também a todos que estão nos assistindo. Tu vê e conhece o pensamento, tu vê e conhece as intenções do coração, não há nada escondido, não há segredo, Senhor, de nós para contigo, de nós para a tua onisciência, não há, Senhor, tu conhece tudo, e nesta semana, tu me revelou, Senhor, aonde estava a falta de milagre. Por que da falta de milagre? Porque
a falta de salvação, porque a falta de cura divina, porque a falta de libertação, porque a falta de batismo com o Espírito Santo, porque a falta de avivamento, tu me revelou, Deus, e eu passei a revelação tua para a tua igreja, para esses que nos assistem agora, espalhado por todo o nosso país. Meu Deus e meu Pai, a tua igreja concordou, a tua igreja, Senhor, concordou com a tua revelação, e agora queremos mudar a nossa posição. A partir desta noite, queremos mudar a nossa posição, essa posição de orgulhoso, essa posição de não falar com o meu irmão nem com a minha irmã, passar direto, pouco me importa se está tudo bem com ele ou se está tudo mal com ela. Deus, mas nesta noite tu trouxe a mim, Pai, Deus, ao meu coração uma revelação tal que ao ouvi-la eu comecei a me conscientizar que eu não estava tendo um comportamento de cristão. O amano derracheneado, debate canta. Deus, por isso nós pedimos, foi falado aqui nesta noite, pela inspiração do teu Espírito Santo, que nós somos constituídos de uma santidade, nós somos constituídos de uma divindade, nós somos constituídos, meu Deus e meu Pai, nós somos constituídos do teu Santo Espírito, que é o nosso coração, nós somos constituídos do teu Filho, que é a nossa cabeça. Por isso, Pai, a partir desta noite, tomamos, Senhor, esta palavra como a palavra desejosa do teu coração de mudança. Por isso eu peço a ti, o nosso coração que é a mudança, meu Deus, através do teu Espírito, expande mais ele, acrescenta mais amor, acrescenta mais santidade, me ajuda a ser mais santo, me ajuda a ser mais santo, me ajuda a viver mais em santidade. Senhor, que os meus olhos possam estar em santidade, vendo e olhando para o meu irmão diferente, para a minha irmã diferente. Deus, Senhor, eu ouvi a tua palavra e quero vivê-la. A partir desta noite, eu quero vivê-la, Senhor, para que tu volte a operar milagres na igreja, para que a tua igreja volte a crescer, para que nós possamos viver, Senhor, unidos, como disse aqui, andando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Essa é a oração que eu faço a ti, Pai, inspirado pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão, na tua irmã que está do teu lado. Dê um abraço nele, dê um abraço nela, dê um abraço. Diga para ele: olha, eu quero te amar, eu quero perdoar você, eu quero que você me perdoe em tudo. Dê um abraço nele aí, dê um abraço. Não vá para casa sem abraçar, não vá para casa sem evitar, viu, irmão? Não vai, abraça mesmo, dê um abraço, saia do teu lugar, dê um abraço nele, dê um abraço nela e diga: caiu por terra a intenção do diabo. Aleluia, glória a Deus. Eu já vou estar dando só os avisos. Terça-feira, doutrina dos apóstolos. Terça-feira, doutrina dos apóstolos. Quarta-feira, reunião das irmãs. Sábado nós vamos ter a ceia do Senhor. E na quinta-feira estamos aqui na campanha.
prosperando pela palavra de Deus. Sábado é ceia do Senhor. Sábado é ceia do Senhor, viu, irmão? Vai ser uma benção essa ceia. Não perca, vigia, santifica, vigia, porque Deus vai te dar e confirmar a vitória. Amém? Amém, irmãos? Estenda as mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a doce consolação com o Espírito, seja sobre vós e em vós. E todos juntos digam. Se quiser dar mais um abraço, não vai fazer.